Como capacitar os voluntários para utilizarem os currículos do Pense Laranja? Talvez essa é a sua pergunta e por isso você está nesse vídeo. Eu espero lhe ajudar. O voluntário da sua igreja que servia antes de você chegar com esse novo material, vai ter a sensação de desconforto e talvez até dificuldade em aprender algo tão novo. Mas calma, que esse vídeo vai te ajudar. A primeira coisa que eu queria dizer para você é respeite o processo. Aproveite para ensinar nesse processo. Tenha curiosidade de ler todo o material, porque eles precisam que você seja aquela pessoa que possa ajudá-lo. É importante que você conheça bem esse material para que você sirva de suporte nesse processo de aprendizado de toda a sua equipe. O Pense Laranja, ele é mais que um material e você já deve ter ouvido sobre isso. Nós temos a ideia, às vezes, que é apenas um currículo, mas não. O Pense Laranja é uma estratégia de formação espiritual em parceria com a família. Ou seja, não é algo que nós queremos que só a igreja faça. É uma parceria entre a igreja e a família. E se você quer saber mais sobre como trabalhar com a igreja e a família, esse vídeo vai te ajudar, mas tem um livro, que é o livro Fundamentos para o Ministério com as Famílias. Ele tem um ótimo conteúdo que vai te dar um respaldo também para você poder ensinar a equipe, conversar com os pais e com os líderes. Leia o livro, apresente na sua igreja a importância de trabalhar igreja e família juntos. Inspire a equipe que eles estão fazendo é discipulado, é algo que vai ter impacto na eternidade. As pessoas que servem na igreja, elas precisam entender que nós não temos muito tempo. E esse tempo que nós temos precisa contar. E as famílias precisam entender o papel delas. Então isso é muito importante. Você tem esse livro que pode te dar bastante respaldo para dar esses treinamentos na sua igreja. Então, gente, o material, ele vai ser uma ferramenta incrível. Esse currículo que você está usando do Pense Laranja, ele vai te ajudar, vai proporcionar um diálogo entre vocês e as famílias. As famílias vão dar continuidade, mas nós precisamos conversar com todo mundo e dizer, olha, por que a gente vai fazer o que a gente vai fazer? Então isso é muito importante. Uma outra coisa, gente, que a gente precisa fazer é ajudar o nosso time a imaginar como que pode ser um domingo nesse novo modelo. Porque de repente você chega lá, joga aquele tanto de material e fala assim, gente, lê aí e faz. A pessoa não sabe por onde começar. Então, gente, pensa mais ou menos nessa analogia que eu vou te fazer aqui. Quando um amigo vai e faz uma viagem para um país que eu nunca visitei, um lugar que eu nunca fui, quando essa pessoa chega, ela começa a me falar sobre esse lugar incrível. Ela começa a me falar, narrar as histórias da viagem. Ela descreve o lugar, mostra fotos. É assim que tem que ser quando você falar sobre esse novo método de ensino, sobre essa ferramenta que vocês vão começar a usar na igreja, sobre essa estratégia. Por exemplo, quando as crianças chegam, elas passam pela recepção, daí elas vão chegar lá e vai ter algumas pessoas escaladas para recepcioná-las 15 minutos antes, isso é o check-in das crianças. Depois as famílias são direcionadas para onde? Para os pequenos grupos. Beleza, então a criança chegou, ela brincou, aí agora ela vai fazer essa atividade social. Em seguida, para onde ela vai? O currículo diz que ela vai para o momento do louvor e da história, que é aquela parte do componente do grande grupo. Então comece a narrar como é que vai ser. Então a criança vai para o grande grupo onde ela vai louvar, ela vai ouvir a palavra. Talvez você precise explicar como vai ser na sua igreja. Nós temos um grupo, né, o grande grupo de 6 a 11 anos, onde vai ter uma história, onde todos os pequenos grupos de 6, 7, 8, 9, 10, 11 vão se reunir nesse local para ouvir a história bíblica, o que a gente chama de grande grupo. E vai ter um outro grande grupo paralelo, com uma história, na maioria das vezes, diferente, que vai ser para as crianças de 3 a 5 anos. Você precisa explicar como vai funcionar isso na sua igreja. Você precisa de planejar isso. Talvez você vai ter mais que um grande grupo dessa faixa etária. Talvez você não tem uma sala tão grande para comportar todas as crianças, você vai dividir em 2 grandes grupos. Essas são adaptações que você precisa falar de forma clara, para que as pessoas saibam onde que elas vão estar, o que vai acontecer. E isso talvez você precise até escrever, colocar um roteiro, porque as pessoas precisam entender o que vai acontecer. Depois que as crianças ouvem a história, elas retornam e elas vão fazer atividades de aplicação. Essa narrativa que eu te dei aqui é o que acontece na minha igreja. Talvez na sua igreja vai acontecer diferente, mas para que você
ensine, prepare a sua equipe em como usar os materiais, você precisa pensar: como eu vou usar? Como vai ser um domingo? Escreva como vai ser esse domingo, qual é a rotina do domingo, para que todos possam entender e quando as crianças chegarem não ter diferença. Então isso é algo muito importante para fazer. Se você quer preparar a sua equipe para usar os materiais do Pense Laranja, você precisa se organizar. Separar os materiais de acordo com as áreas que cada pessoa trabalha. Quando você faz o download, vem várias pastas de todas as idades ali, e aí você pega aquilo ali e compartilha com o voluntário, ele vai ficar louco, ele vai falar: gente, o que eu faço? Por onde que eu começo? E às vezes você está aqui me perguntando por onde você começa. Se você baixou o material pela primeira vez e nunca viu esse material antes, eu sugiro que você comece por uma semana. E aí, quando você vai pensar na sua equipe, você não precisa entregar tudo para todo mundo. Por exemplo, quem não vai contar a história não precisa receber os arquivos do grande grupo. Quem não vai fazer, por exemplo, cenários, não precisa receber o Criando Ambiente. Você vai separando para cada pessoa que vai trabalhar na sua área o material que ela precisa para executar aquelas tarefas. Então, quanto mais organizado e quanto mais eu pensar no que eu envio, melhor fica. E lá tudo é em PDF, então você pode compartilhar de acordo com cada área. E talvez você, líder, está ouvindo isso e vai pensar: nossa, eu vou ter um trabalhão. Inicialmente pode parecer um grande trabalho, mas logo você vai manusear tudo com muita facilidade. E uma coisa que é muito importante, uma dica muito importante que eu tenho para vocês. Quando a gente fala de pequenos grupos, talvez você está acostumado com aquele modelo antigo, onde cada líder de sala decidia o que ia fazer e decidia o que faria, qual atividade que ele ia fazer na sala. Eu indico que você não continue fazendo isso. Por quê? Porque quando você pega o material do Pense Laranja, você vai ter ali no First Look 6 atividades para ser feito em pequeno grupo, e você vai ter ali no 252 4 atividades para fazer. São muitas atividades, os líderes podem ficar perdidos sem saber se eles têm que fazer todas ou qual ele deve fazer. Então a minha sugestão é que, como líder, você separe o material, faça uma seleção. Quais as atividades que vão ser usadas em cada domingo. E assim, todas as crianças daquela mesma faixa etária, por exemplo, todas as crianças do 252, pela manhã vão fazer as mesmas atividades. À noite, você separou outras atividades e aquele grupo de crianças vai fazer outras atividades à noite. Mas quem vem de manhã faz as mesmas atividades, quem vem à noite faz as mesmas atividades. Por quê? Porque isso facilita na hora da produção, porque você pode, se você é uma igreja pequena e não tem uma equipe de produção, você pode juntar os líderes e eles prepararem e separarem o material juntos, mas até para a própria equipe de produção, para fazer lista de compra, você definir as atividades que vão ser usadas por domingo é essencial, porque se cada um faz o que quer, vai faltar material, uma atividade pode ser muito legal e a outra, a criança olhar e falar: por que eu não recebi aquilo? Então é muito importante que você organize o material. Delegue também quem pode te ajudar. Tem pessoas extremamente organizadas e eu gosto muito de fazer isso quando eu vou trabalhar com a seleção de pessoas. Eu sempre gosto de fazer uma entrevista para conhecer bem aquela pessoa. Tem pessoas que amam trabalhar nessa área de separação, organização, impressão. É uma área mais administrativa, mas que pode te ajudar muito e não necessariamente precisa ser alguém que trabalha no domingo com as crianças. Então, a primeira coisa é que você precisa olhar para os materiais e entender o que você vai enviar para cada líder. E agora que você já definiu o que vai ser ensinado, você já se organizou, tem uma história bíblica para cada domingo, agora você não precisa que cada sala tenha uma história bíblica. Fica muito mais fácil, você pode fazer escalas, você pode trabalhar com as pessoas que você já tem para fazer do domingo um grande evento, um evento inesquecível. E aí não para por aí, né? Porque tem um material também que você vai enviar para o lar e as famílias vão dar continuidade naquilo que foi ensinado no domingo. Mas para isso você precisa se organizar. Você precisa tomar algumas decisões ali no material. Por exemplo, o material da família tem o semanal e tem o mensal. Qual que você vai enviar? Explica para a família. Se você decidiu, como nós, na nossa igreja, eu uso mensal e eu aviso para a família que eu vou imprimir e deixar à disposição o material mensal. Mas toda semana eu envio pelo WhatsApp o semanal. Para muita gente, isso é tudo muito novo. Cada um agora não trabalha mais separado, tem uma estratégia em volta de todas as idades, dos ministérios. Isso tudo são mudanças que você precisa
alinhar. Então é importante, gente, fazer encontros periódicos para alinhar a visão, propor melhorias e também para dar feedbacks e ouvi-los, porque você precisa saber o que não está funcionando, como que a gente pode fazer para isso funcionar melhor. É muito importante encontros periódicos, talvez ali no início encontros mensais. Uma coisa também importante, depende do tamanho da sua igreja, é não reunir todo mundo, mas reunir por áreas, para você poder ouvir o que está funcionando naquela área. Então, 3 a 5 anos, você faz um encontro, 6 a 10 ou 11 anos, você faz um outro encontro, e aí você consegue saber o que está sendo ensinado, quais são as dificuldades, quais são as adaptações, porque você pode adaptar, esse material é totalmente flexível, eu digo, adapte, faça como vai funcionar melhor. Você nunca adapta para ficar mais fácil, para você ter menos tempo, para você não se preocupar. Toda adaptação deve ter uma aprovação do líder, até para ter certeza que vocês não vão fugir do objetivo do ensino. Incentive também, uma outra coisa, tá? Incentive as pessoas envolvidas nos PGs e nos GGs a lerem os roteiros, mas também lerem o texto bíblico. As pessoas estão acostumadas, eu já sei a história de Noé, eu já sei a história de Moisés. O roteiro, ele vem com dicas muito específicas de como você fala aquela história, conta aquela história, comunica aquele ensino de uma forma criativa. Dentro do roteiro tem as dicas, sempre ali tem um recuo, uma frase com recuo ali no texto e fale mais baixo, fale mais alto. Nesse momento, faça silêncio. Essas são dicas de como você ensina. Então o material ele não vem só com um roteiro escrito, ele é um roteiro que também ensina como comunicar aquela mensagem de forma criativa. Mas lembre, você e seu time, todo mundo tem que ler o texto bíblico para que você tenha uma autonomia. E ali na lateral dos currículos vem os textos das quais aquela história é baseada. É importante que todo mundo se prepare. Use também o que está disponível para você. A gente aqui do Pense Laranja tem trabalhado bastante para trazer recursos para facilitar os processos de implantação do currículo e da estratégia na sua igreja. Nós temos o Pinterest, que tem muitas ideias de todas as atividades, quase todas as atividades que são propostas nos currículos. Nós temos o grupo de parceiros do Facebook. Então nós também temos um encontro mensal, que é a pré-estreia, que fala sobre o que vai ser aquele mês. Participe, se envolve, convide o seu time, porque tudo isso pode facilitar o seu trabalho. E uma coisa importante, esteja conectado com a gente está sempre à sua disposição para poder ajudá-los nesse processo. Cada igreja é única, não existe um treinamento de como implantar tudo igualzinho. Vai depender da sua igreja, do seu contexto, e nós estamos aqui. Se você tiver dúvida, fale conosco. Nós estamos à sua disposição para ajudá-los, porque nós queremos, a nossa missão é ser parceiros da sua igreja, porque juntos nós queremos que você alcance as famílias e as crianças e adolescentes da sua igreja.